Fala Zezé, bom dia cara, tudo bem? Eu sou o professor William Maluf, você está assistindo o curso de Método dos Elementos Finitos e a gente está prestes a começar o que eu chamo de carinhosamente da aula 2. A aula 2 é um conjunto de videoaulas que vai tratar de dois assuntos, o teorema fundamental da elastostática e do elemento de mola 2D. Se vocês prestarem atenção, nas aulas passadas a gente só tratou de modelos didáticos simples, onde as molas andavam ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Então, depois de te apresentar o teorema fundamental da elastostática, eu vou trabalhar com vocês com o elemento de mola 2D, onde a mola vai poder andar para cima, para a direita, para cima, para a esquerda, como é esse exemplo que está mostrado aqui para vocês. Legal? Então, como é de costume, todas as vezes que a gente vai começar um grande tema, vou chamar o locutor. Então, Canal AFD e Telespictures orgulhosamente apresentam Teorema fundamental da elastostática. Aqui, só que antes de a gente começar a aula, quero dar um aviso bem importante. Quando eu falo para vocês sobre método dos elementos finitos, e eu falei lá no início do curso que a gente vai construir um prédio, é exatamente o que a gente vai fazer. Que é, nós vamos começar com o primeiro andar, depois vamos começar com o segundo andar, depois a gente vai continuar com o terceiro andar e assim por diante. Aqui eu gosto de dar esse mesmo exemplo, só que agora associado a um carro. Então, no primeiro conjunto de videoaulas, a gente falou sobre o método da sobreposição e eu expliquei para vocês o princípio variacional e as equações de equilíbrio do corpo. E aí, agora que a gente vai começar o segundo conjunto das videoaulas, eu vou usar os conceitos que eu ensinei na primeira sem detalhá-los, ou seja, de agora em diante, passam a ser ferramentas que eu pressuponho que estejam incorporadas ao seu aprendizado. Então, se porventura você tiver qualquer dificuldade em montar a matriz de rigidez através do método da sobreposição, por favor, volte para as videoaulas anteriores, porque eu não vou explicar mais os fundamentos dessa parte. Vou tratar como um conceito já adquirido. Muito bem. A elastostática nada mais é do que uma porção da teoria da elasticidade que trata de problemas puramente estáticos. Se vocês consultarem os livros da teoria da elasticidade, vocês vão encontrar um capítulo dedicado especificamente, um não, às vezes vários capítulos dedicados aos problemas estáticos. E olha que legal, né? Os livros já não tem capa, não tem nem desenho na capa, imagina lá dentro, né? Então, boa sorte na hora que você for estudá-los. Por simplificação, na aula passada, a gente numerou somente os graus de liberdade desconhecidos, e eu chamei os graus de liberdade desconhecidos de alfa. Só que de agora em diante, a gente também vai numerar os graus de liberdade conhecidos, que nós vamos chamar de beta. Uma análise do exercício que a gente resolveu na aula passada mostra que a gente tem aí 5 molas, e aí eu recomendei que vocês façam uma análise, por exemplo, da direita para a esquerda. E aí vocês vão perceber, olha, aqui tem um nó, mas ele está parado. Aí aqui nós temos um anteparo que anda todo para a direita ou todo para a esquerda. E a gente conversou, eu deixei claro que isso é uma simplificação da realidade, porque nós estamos trabalhando com modelos didáticos que só andam para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Daí andando um pouquinho mais para cá, a gente descobriu que temos outro grau de liberdade associado a esse nó. Um pouquinho mais para a direita a gente também tem outro nó, mas ele estava fixo. A gente sabia que ele estava restrito e não podia andar nem para a direita nem para a esquerda. Aí descendo aqui, a gente tinha um outro grau de liberdade que nós não conhecíamos e um pouquinho mais para a direita, outro grau de liberdade que a gente também não conhecia. Isso era um modelo didático, eu insisto. Por isso, a gente disse que esse modelo tinha 4 graus de liberdade, ou seja, o alfa do nosso exercício era igual a 4, e a gente numerou cada um dos graus de liberdade. E eu disse para vocês que não tem regra, eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, de x1, esse cara aqui de x2, esse cara aqui de x4 e esse cara aqui de x3, não tem problema nenhum. E aí ensinei vocês a montarem a matriz de rigidez dessa estrutura e ela tinha ordem de grandeza 4x4. Só que o algoritmo de resolução de exercícios que nós vamos implementar a partir de agora é que nós também vamos numerar os graus de liberdade que são conhecidos. A gente vai chamar de um nome diferente, nós vamos chamar de x-beta, então eu vou, por exemplo, chamar esse cara aqui de x5 e aí eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de x6. Veja, não existe nenhuma regra física, isso não tem nenhuma restrição física. Só que, como a gente vai fazer esses processos de maneira manual, convém que a gente tome medidas para ajudar o processo mental de resolução dos exercícios. Então eu recomendo que agora a gente numere na seguinte sequência. Primeiro os graus de liberdade alfa desconhecidos, e eu vou marcá-los com a cor vermelha, pelo menos por enquanto, para que você se acostume com essa ferramenta. E depois a gente vai numerar os graus de liberdade beta, que são os graus de liberdade conhecidos. E aí eu vou marcá-los com a cor azul, pelo mesmo motivo que eu estou marcando os outros desconhecidos pela cor vermelha. Então fica estabelecida aqui essa regra
que na verdade é uma sugestão para que a numeração tenha essa ordem. Primeiro alfa, depois beta. O método dos elementos finitos tem uma série de objetivos. Um desses objetivos é identificar em uma estrutura quais são as posições de equilíbrio, ou seja, dadas essas forças F1 de 9 kN para a direita e F3 de 7 kN para a esquerda, eu quero saber o seguinte: onde essa estrutura vai se acomodar, ou seja, onde que vai ser a posição de equilíbrio da mesma. E aí eu vou apresentar para vocês a teoria fundamental da elastoestática, que ela nada mais é do que a lei de Hooke, que a gente conhece, F igual a Kx, onde K é a matriz de rigidez da estrutura, X é o vetor que tem os graus de liberdade e F é o vetor de carregamentos. E agora que a gente introduziu esse algoritmo de nomear sequencialmente os graus de liberdade, eu posso fazer uma expansão matricial da lei de Hooke dessa maneira. Vocês vão perceber que aqui dentro eu tenho a matriz de rigidez, continua sendo K. Aqui nós temos o vetor de graus de liberdade e aqui na direita a gente tem o vetor de carregamento. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas não é. Se vocês olharem, a gente tem agora só uma questão de agrupamento, onde o X-alfa significa o vetor de graus de liberdade desconhecidos, o X-beta é o vetor que contém os deslocamentos, ou seja, os graus de liberdade conhecidos. E aí quando a gente passa para o outro lado, a sequência se inverte. O F-alfa é a parte do vetor de carregamentos que contém as forças externas conhecidas. Por sua vez, e por fim, o F-beta é a parte do vetor de carregamentos que contém as forças desconhecidas, ou seja, as reações de apoio. E agora fazendo uma distribuição dos termos, ou seja, aplicando a multiplicação entre as matrizes, eu posso arrumar uma equação que me permite calcular os deslocamentos conhecidos, ou seja, o X-alfa, que é essa daqui. Igualmente, eu consigo montar uma equação que me permite calcular as reações de apoio, que é essa daqui. E aí na próxima videoaula, vou fazer com vocês um exercício para que a gente possa treinar a aplicação do teorema fundamental da elastoestática.